Alô, alunos e alunas, esta é a nossa aula do CAUNI e nós estudamos uma série de questões relacionadas a desenvolvimento sustentável, conferências do clima e alguns conceitos importantes que nos ajudam a entender os impactos da nossa sociedade de consumo sobre o meio ambiente e medidas que precisam ser tomadas para que consigamos ter maior qualidade de vida, né? Pensando, né, que todos nós fazemos parte de um sistema. Nós vimos as conferências e as conferências do clima da ONU, a primeira delas aconteceu em Estocolmo, em 1972, e depois foram 20 anos até que tivemos uma segunda conferência, que foi a ECO 92 ou Rio 92. A partir daí, as conferências elas vão ser chamadas, essas grandes conferências, de Rio mais 10 e Rio mais 20, marcando a Rio 92 como a grande conferência do clima, a maior de todas, por conta daquilo que foi discutido e foi decidido nesta reunião. Tá? A Rio mais 10 não ocorreu no Brasil, ocorreu em Joanesburgo, e a Rio mais 20 ocorreu de novo no Rio de Janeiro. A primeira conferência do clima, ela foi uma novidade diante de uma série de questões, não somente de mudanças climáticas que já estavam se evidenciando ou a preocupação com elas, mas algumas questões que passaram a ser discutidas, como a questão do meio ambiente, que seria um conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas, ou seja, percebendo o meio ambiente como algo que combinaria o que seriam, que seria, a gente pensa em meio ambiente, mas com a ação humana também, com a nossa presença ali. Então, a primeira conferência, ela discutiu mudanças climáticas, qualidade da água, a questão dos desastres naturais, as soluções para a modificação da paisagem, lembrando que a gente estava num contexto ainda de Guerra Fria, de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, a gente estava também num contexto de descolonização, em que muitos países que eram recém-independentes, eles não queriam discutir de forma nenhuma qualquer medida que pudesse ser interpretada como uma intervenção dos países desenvolvidos e que eram as suas antigas colônias, as suas antigas metrópoles, na forma como eles iam gerir o seu meio ambiente. Tá? Então, elaborar bases para o desenvolvimento sustentável, embora a expressão desenvolvimento sustentável ainda não tivesse sido cunhada, eu estou adiantando, mas ela só vai ser cunhada depois. Limitar a utilização de pesticidas na agricultura, e talvez aqueles que prestaram atenção na aula lembrem que as primeiras discussões a respeito do meio ambiente, elas começaram nos Estados Unidos, estudando os efeitos dos pesticidas sobre as pessoas que consumiam os produtos ou que aplicavam esses pesticidas. Reduzir a quantidade de metais pesados lançados na natureza. Tá? E aí, a primeira conferência, ela teve uma série de questões que geraram polêmica, como as propostas em relação ao controle de natalidade, que não foram bem recebidas, tá? E outras que foram percebidas como ingerência dos países envolvidos ou de grandes corporações desses países nos assuntos das nações recém-independentes ou em desenvolvimento, por exemplo, o Brasil. Tá? Mas o Brasil não foi um dos países que levantaram grandes questões em relação às propostas. A Rio 92, ela acontece 20 anos depois, ela é uma conferência bem maior e ela vai ser marcada por aquilo que se chamou de Cúpula da Terra, em que vão participar representantes das Nações Unidas, que vai ser criada a Agenda 21, que foi uma proposta de ações que seriam em vários níveis, globais, nacionais, estaduais, chegando até o município. Tá? Há páginas, até comentei, pelo menos com as minhas turmas, que, por exemplo, a cidade de Curitiba tem a sua página falando da Agenda 21 e
como ela está sendo implementada e como o desenvolvimento sustentável, né, ele é algo que está sendo buscado por aquela cidade, com várias medidas, diminuição de poluição, gerenciamento dos recursos, planejamento urbano e por aí vai. Muito bem. O que a Agenda 21 prioriza? Isso é importante. Gestão dos recursos naturais, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infraestrutura e integração regional, redução das desigualdades sociais, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Muito bem. A partir da Rio 92, né, se tiraram uma série de questões, né, por exemplo, como a redução do consumo de combustíveis fósseis, petróleo, queima de carvão, né, proteção dos recursos naturais. Então, várias questões foram levantadas, várias propostas foram feitas. A ONU ela vai fazer outras reuniões menores, que são as COPs, elas acontecem com muito mais frequência. A última aconteceu ano passado no Egito, no final do ano de 2022, mas muito daquilo que foi proposto acabou não sendo levado a cabo pelos países que participaram. A Rio+10 ela vai ser feita na África do Sul, como eu falei, e ela vai fazer, né, vai estabelecer aquilo que a gente chama de ODS, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Isso é muito importante. Isso pode estar na nossa prova, tá? E houve a proposta, por exemplo, né, de que os países do G8 criassem um fundo para abater a dívida externa dos países mais pobres. No entanto, a Rio+10 ela já nasceu um tanto esvaziada porque o governo norte-americano não enviou representantes para a conferência. E se os Estados Unidos não se fazem presentes, o peso de qualquer conferência que tenha esse caráter global, ele é diminuído e muito. Muito bem, né? O que foi proposto na Rio+10 até o ano de 2015? Erradicar a pobreza extrema e a fome, alcançar a educação primária universal, promover igualdade de gênero, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. Lembrem que a conferência foi no continente africano e na época, 2002, o HIV era uma doença que já estava quase que se tornando endêmica ao continente africano. Tinha sido uma grande epidemia mundial, mas que ela passou por controle em outras regiões do globo, mas no continente africano nós ainda tínhamos a questão do HIV muito forte e muito complicada. A malária é uma doença típica, tropical, que é um problema também muito presente naquelas regiões. Mas tem no Brasil também, não é pouca gente que contrai a malária por aqui. Garantir a sustentabilidade ambiental, desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. Então, foi o que foi tirado da Rio+10. Toda aquela discussão a respeito de perdoar a dívida de países pobres acabou não sendo levada a cabo. Propostas, por exemplo, de diminuição do consumo, né, de combustíveis fósseis também não avançaram significativamente porque, por exemplo, grupos como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, junto com os Estados Unidos, não assinaram o tratado que saiu dali, tá? O único resultado, né, realmente positivo foi em relação à questão do saneamento básico e da água potável, que houve avanços realmente em vários países. Entre a Rio+10 e a Rio+20 foi firmado o Protocolo de Quioto, que é um dos maiores tratados relativos à questão do desenvolvimento sustentável do meio ambiente, que foi assinado por 55 países, né, e que previa a questão da redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, ou seja, a questão do aquecimento global como algo importante. Ele foi assinado em 1999, mas ele já nasce controverso. Por quê? Porque alguns países, como Brasil, China e Índia, na primeira fase do tratado, ficaram isentos dessas reduções, né, que foram propostas aos diversos países.
Os Estados Unidos, né, eles assinam, mas não ratificam o tratado, o protocolo de Quioto. Então, de novo, essa é uma forma de esvaziamento do tratado. A partir de 2013, e entre 2013 e 2020, que seria avaliado, os países, não é, que ficaram isentos teriam também que começar as suas reduções. Os países em desenvolvimento, eles também teriam que reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa. Né? Aí, quando a gente chega na Rio+20, em 2012, seria avaliado os resultados do protocolo de Quioto, seria checado se os objetivos de desenvolvimento do milênio os ODIs estavam sendo cumpridos e outras questões mais. De novo, foi uma conferência com ausências muito sérias. Os Estados Unidos não se fizeram presentes, a Alemanha e o Reino Unido. Então, se os governantes desses países ou seus representantes mais importantes não estão presentes, é como se a conferência ela não tivesse tanto peso quanto deveria ter. Nesta conferência, foi estendido, né, o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de 2015 para 2030. A conferência foi em 2012 e já viu que não seria possível, né, cumprir tudo isso. E saiu desta conferência um documento chamado O Futuro que Queremos. Durante a Rio+20 ocorreu a Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental, que foi uma reunião paralela das ONGs e da sociedade civil e que vai, né, tentar contribuir em alguns pontos do relatório final da conferência. Esta reunião foi importante, assim como na Rio92 foi importante a Cúpula da Terra. Tá? São as reuniões paralelas em que até há representantes dos governos, mas ela é uma reunião principalmente da sociedade civil.